E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai fazer uma morsa de um jeito que vocês nunca viram. Então fica aí com o vídeo e vocês vão ver como foi feito essa monstruosa morsa aqui. Então galera, pra gente fazer a nossa mini morsa, a gente vai fazer ela com essas cantoneiras, né? Mais ou menos nesse triângulo aqui. A gente vai fazer as outras correr por fora dela. Então aqui a gente vai fazer com 27, né? Marcamos aqui, ó, 27 dá quase no final disso aqui. A gente vai cortar aqui só porque tá meio torto, então pra gente fazer uma medida certinha a gente faz com 27. Então aqui nesse risco a gente faz o corte das duas cantoneiras, certo? Aproveitamos aqui para cortar as duas juntas já. E agora a gente precisa fazer uma união entre elas aqui. A gente precisa decidir também o tamanho da lateral, né? Vou pegar esse tijolinho aqui pra gente dar uma escorada, pra gente pensar um pouco. Acho que mais ou menos assim podia ficar bom já. Então medindo de fora aqui tá dando 8,5. Então vamos soldar aqui já. Para fazer essa união a gente já vai colocar um pedacinho de metal aqui em cima, ó. Que já vai ser um dos mordentes da nossa morsa. Daí no caso vai ficar como se fosse assim, só que para dentro, né, claro. E aí se a gente quiser aumentar depois essa aba, a gente aumenta, né, com algum metal mais alto, que vai dar mais resistência, né? E também a gente pode fazer um reforço aqui depois, para não dobrar essa chapa aqui, certo? Então vamos medir novamente aqui. 8,5. Então a gente vai cortar essa aqui agora com 8,5. A gente também vai precisar já de outro pedaço de 8,5 para soldar do outro lado, né? Então, depois que a gente cortar, a gente já corta outro do mesmo tamanho, certo? Durante o corte ela esquenta um pouco mesmo, é normal. Agora, em teoria, a gente só coloca aqui em cima, né? Regula bem, claro, a distância aqui do lado. E aí a gente pode soldar por baixo, acredito eu, que vai ser mais fácil. Então vamos posicionar aqui da melhor maneira pra gente soldar e já voltamos. Então galera, aqui a gente não tem muito como segurar, então a gente coloca uns tijolos assim para prender. E a gente já deixou bem no ângulo aqui, ó. Botamos a câmera aqui para filmar a solda. E agora é só meter solda, depois a gente alinha o outro certinho. E, né, um pouco pode ficar fora, pode ficar torto, mas a gente tem que tentar alinhar o máximo possível agora, né? Porque depois que soldar não tem volta. A solda ela também costuma repuxar um pouco, então tem que fazer tudo para tentar deixar o mais alinhado possível, né? Então galera, aqui a gente deu uns pontos de solda em tudo e já soldamos aqui de uma forma bem resistente. A gente teve alguns problemas para deixar ela alinhada, então a gente prendeu aqui nessa madeira, né, com alguns grampos improvisados.
E aí qual é o sentido disso aqui, ó? Aqui é o primeiro mordente da morsa. Se a gente quiser aumentar depois o tamanho dele para cima, a gente coloca uma chapa maior aqui, certo? Mas por enquanto vai ficar assim. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar duas chapas aqui para correr, né? Para essas chapas correr bem aqui, a gente precisa fazer algumas coisas. Esses cantinhos aqui, ó, é bom a gente tirar um pouquinho com a lima, alguma coisa do tipo, para não ficar enroscando quando estiver fazendo força, né? Pode ficar raspando aqui e não vai ficar tão bom assim. E aqui, ó, temos um cantinho também, por causa da dobra da chapa, dentro da chapa fica arredondado. E aqui fica um canto bem vivo, então fica uma pequena folga aqui, ó. É bom a gente dar uma lixadinha aqui com o flap também, que vai deixar tudo redondinho, então vai correr melhor aqui, não vai ficar esse joguinho aqui, ó. Então a gente vai colocar essas duas chapas aqui, e aqui a gente vai fazer o outro mordente da morsa, que vai ser bem aqui na frente, né, no caso, soldado mais ou menos aqui. E aí aqui a gente fecha com uma chapa, e depois a gente vai colocar a rosca como fuso, e assim vamos continuar o desenvolvimento da nossa morsa aqui, certo? Então agora o que eu vou fazer aqui? Vou tirar esse cantinho aqui, e a gente já vai tentar soldar aqui essa chapa alinhada aqui certinho, tá? Aqui já parou, né, o movimento, então quer dizer que tá ótimo. Como vocês podem ver, aqui é só uma arredondadinha, ó, como é o vinco normal aqui e como fica aqui, ó. Então só isso aqui já é o suficiente para a gente correr uma cantoneira dentro da outra, ó. Agora a gente vai fazer aqui o outro lado da mesma forma e já voltamos aqui. Bom, aqui em cima a gente deu um ponto agora nessa outra parte que vai ser outro mordente. E agora a gente vai colocar aqui e vai tentar dar um pontinho bem aqui nessa parte aqui, ó. Por que a gente dá um ponto aqui em cima? Porque essa cantoneira, o ângulo dela não é totalmente certinho, 45 graus, perfeito, impecável. Então a gente soldou aqui em cima já esse ponto, para esse ponto segurar essa parte de cima bem retinha, ó, uma bem juntinha da outra. Porque isso aí que vai dar a precisão de aperto nessa parte de cima da morsa, né? Então vamos agora dar dois pontos aqui. Para isso, a gente tem que cuidar também aqui do lado, ó. Aqui a gente tem que deixar alinhado essa parte aqui com a de cima, né? Aqui a gente pode até colocar a garra para segurar, ó, né? A gente pega um esquadro e coloca alinhado aqui em cima e alinha aqui a parte de baixo. Então aqui tá alinhado, a gente pode dar um ponto nessa parte aqui, ó. Aqui dando um ponto de um lado, um ponto do outro, a gente já pode retirar daqui para soldar bem por baixo, para a gente soldar em tudo onde precisar. Então eu vou posicionar aqui as câmeras para a gente dar os pontos e depois eu vou mostrar soldando aqui também essa parte aqui para vocês verem como é que fica, certo? Então galera, vamos colocar aqui um reforço pra gente deixar mais forte já, pra quando a gente puxar não ter perigo de abrir essa parte de trás aqui por conta da solda aqui na frente, né? Então vamos colocar esse reforço aí já, que já vai ficar indestrutível. Vou só apoiar aqui com um peso em cima pra ele não se mover facilmente do lugar, né? Agora a gente vai caprichar aqui na solda desse lado de cá, tanto desse lado quanto do lado de lá. Galera, aqui a gente já soldou e fez esse reforço aqui no carrinho, né? E aqui ele já tá, ele não tá correndo muito bem porque ele tá obviamente meio travado ainda, ó.
mas ele já se movimenta aqui, né? Depois a gente vai, claro, colocar um óleozinho, alguma coisinha aqui. Mas agora a gente chegou numa parte bem interessante, né? Que aqui a gente vai usar um parafuso. Esse aqui é um parafuso bem reforçado para a gente fazer como se fosse um fuso aqui para a gente fazer rodar. Virando aqui a parte de baixo, a gente pode ver essa aqui é a parte da frente, ó, né? Onde tem os mordentes. Então aqui atrás a gente tem que fazer algo fixo, né? Para a gente girar. A gente vai ter que emendar aqui o parafuso porque ele é meio pequeno, ó. Ele não atravessa para lá. E a gente vai emendar aqui, e essa parte aqui a gente já vai deixar como batente aqui. Porque quando a gente girar aqui, ele vai empurrar para frente o carrinho, certo? Quando ele empurrar para frente, ele vai empurrar para trás essa chapa aqui, vai fazer força para trás. Por conta disso, a gente vai ter que fazer ainda mais um reforço. Então a gente vai pegar essa arruela aqui, ó, e vai colocar aqui de reforço. E essa parte aqui a gente vai precisar fazer um furo, no caso, para sair o eixo aqui para trás. Pode ser tanto um furo como um corte, né? Como a gente não tem uma broca desse tamanho aqui, então a gente vai fazer aqui um corte e vai colocar a chapa de reforço. E ela já vai servir também como ajuste para não ficar muito frouxo aqui, né? Então a gente vai fazer tudo isso aí, né? Vamos gravando na medida do possível e já já a gente mostra o resultado final. Bom, passou-se alguns dias, a gente terminou, no caso, aqueles vídeos fazendo esta solda aqui. E essa solda aqui, ela ficou meio grotesca, porque foi bem difícil fazer. Eu tinha soldado uma parte, mas aí eu vi que não derreteu bem. Então eu peguei e soldei de novo por cima, e algumas partes está bem fundidas, outras nem tanto. Mas isso aqui eu vou deixar pra fazer depois com mais calma, né? Esmerilhar um pouco dessa solda e ver se precisa repassar, certo? Aqui a nossa morsa, ela já tá deslizando, a gente passou um pouco de óleo aqui, né? E ela já tem a sua funcionalidade aparecendo aqui, né? É o seguinte, a gente passou alguns dias sem trabalhar nela porque tava chovendo. Então nesses dias aí deu para pensar melhor como a gente vai continuar a execução do processo, do projeto. Então, nesse caso aqui, ó, como vocês podem ver, tá soldado ali por baixo, né? Tem até a escória ali ainda. E aqui eu quero tirar, né, esse carrinho daqui da morsa. Para tirar ele daqui, a gente precisa remover esses lados aqui, ó. Esse lado aqui de baixo, ó, esse excesso da chapa aqui, e aqui em cima também, lixar esse ponto aqui, e do outro lado também. Então eu vou cortar aqui com um disquinho de corte, pra gente remover os carrinhos, né, no caso. E a gente vai já fazer essas soldas aqui, ó, fazer um fechamento aqui, como reforço, dos dois lados aqui. E aqui na frente também a gente vai fazer um fechamento aqui como reforço, para já ficar tudo no jeito, pra gente seguir com os passos mais importantes, né? Que vai ser instalar essa rosca como fuso aqui, certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer hoje, começar cortando aqui pra gente conseguir retirar o carrinho, certo? Bom, aqui fiz os cortes para deixar mais ou menos no formato das cantoneiras. Agora a gente passa um flap aqui
E em teoria já vai sair daqui, no caso, o nosso carrinho superior, certo? Só botar um flap aqui, dar uma passadinha bem de leve, que já vai sair certinho, eu acho. Bom, aqui está o nosso carrinho. Agora a gente vai fazer reforços tanto nele quanto na estrutura fixa da Morse, no caso. Para isso eu vou cortar uma chapa mais ou menos desse tamanho aqui, né? E já vamos soldar tudo para fazer os reforços. Essas bolinhas de solda, esses respingos aqui, no final do projeto a gente pode tirar tudo, certo? Galera, eu reforcei um pouco mais essas soldas aqui e essas daqui, ó, por dentro, porque quando eu tirei eu pude colocar na posição melhor para soldar, né? Que eu tinha soldado ele meio por baixo ali, mas aí eu coloquei assim de pezinho. Ali tem um pouco de escória ainda e tudo mais, mas agora tá muito mais bem fundido. E eu tava olhando, pessoal, esse pedacinho aqui de metal, ó, desses cantinhos aqui de baixo que eu tirei, ele vai exatamente aqui, né? E que a gente cortou para retirar o carrinho superior. Eu tava olhando e agora eu percebi que ele cabe exatamente aqui, ó. Claro, esse aqui ainda precisa fazer um ajustezinho, ó, pequeno. Mas ele cabe exatamente aqui, que é onde a gente precisa colocar um reforço. Ele dá certinho aqui no tamanho, ó. Então eu vou preparar os dois aqui, já vou colocar de reforço nesse carrinho aqui. Aí eu vou começar a gravar aqui as soldas para vocês verem certinho como a gente vai fazer esse reforço. Já tá soldado, a solda ficou bem derretida. Tô usando uma amperagem um pouco mais alta do que eu tava acostumado a treinar aqui, e tá derretendo bem. Agora a gente já vai colocar esses pedacinhos aqui, ó, no caso esse aqui e esse outro aqui, ó, nesse cantinho aqui para fazer um reforço. Então já vou posicionar a câmera e já vou soldar também, que aí eu acho que essas partes de reforço pelo menos já ficam acabadas, né? Já vai ficar menos coisas pra gente fazer depois. E aí a gente já pode partir para outros passos, como ajeitar essa rosca aqui, ver como a gente vai prender ela e tudo mais. Solda feita, agora vamos tirar aqui as escórias. Só tentar filmar o celular melhor aqui. Como vocês podem ver aí, a solda fundiu bem, tá bem derretida. Deve ter dado uma boa resistência. Vamos ver do outro lado agora. A solda também ficou bem derretida, tem um pouquinho de escórias em cima ainda ali, ó. Mas tá difícil de tirar aqui com uma mão só, então... mas dá pra ver que a solda pegou bem. Agora eu vou dar uma pensada aqui no que é mais interessante de fazer agora, pra gente seguir os processos aqui. Bom, agora a gente precisa se preocupar em como a gente vai colocar, no caso, esse parafuso aqui, né? As duas porcas, a gente sabe, tem que ser presa no carrinho, para que aí o carrinho vá para frente quando a gente girar o eixo, né, no caso. E aqui a gente tem que colocar também essa arruela aqui como reforço, né? É muito necessário que tenha um bom reforço aqui,
porque aqui vai fazer uma força absurda para trás, né? Essa parte aqui vai fazer força para lá, empurrando para trás. Só que ao mesmo tempo que eu estava pensando nisso, eu tô pensando também que seria interessante que fosse totalmente desmontável essa morsa. Então as porcas, elas não poderiam ficar fixas, soldadas no carrinho. Elas precisariam estar soldadas em uma base que conseguisse empurrar o carrinho para frente, mas sem estar totalmente realmente presas no carrinho. Isso não é algo muito difícil de se pensar, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o eixo no lugar certo dele, senão a gente não vai conseguir fazer, né, realmente isso ficar do jeito certo. Para isso eu tô pensando, como a gente não tem uma broca deste tamanho, né, do tamanho deste eixo aqui, dessa grossura, né, dessa espessura no caso, eu tava pensando em fazer um corte aqui nessa parte do carrinho, da morsa. Como a gente já vai colocar essa arruela de reforço, então no caso um corte aqui desestruturaria um pouco, mas depois essa arruela a gente pode colocar soldada aqui. Então o que desestruturar, a gente vai estruturar de novo com essa arruela aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui já é fazer um corte aqui para a gente conseguir descer esse eixo aqui na medida que ele precisa entrar aqui, né? A gente conseguindo descer esse eixo aqui, a gente já consegue fixar essa arruela e no caso colocar outra arruela lá na frente, né? Que também provavelmente a gente vai colocar soldada, né? A gente vai cortar na medida ou colocar por baixo que talvez ela caiba. E então a gente já solda as duas arruelas e o eixo já fica firme, né? Fixo no lugar onde ele vai ser. A partir daí a gente consegue definir como a gente vai fazer ele prender, né, no carrinho para levar o carrinho para frente e para trás. Como o carrinho ele gira bem livre, não vai ser um problema prender ele, né, de uma forma boa. Então, mas pra gente prender no carrinho, primeiramente tem que fazer esses cortes aqui e colocar o eixo no lugar certo, né? Não tem outro jeito de fazer isso. Então, eu vou tentar marcar aqui com uma canetinha mais ou menos, né, o centro, mais ou menos o centro aqui, ó. Depois eu vou medir certinho, né? Então o que acontece? É possível que a gente tenha que fazer o corte mais ou menos até aqui na parte de baixo. Por quê? Porque o meio da cantoneira é aqui, né? E a ideia é que a barra de rosca fique bem no meio da cantoneira, né? Como o eixo ele é redondo, o centro dele vai pegar mais ou menos aqui. Então pode ser que a gente tenha que cortar até mais ou menos aqui para o eixo caber, né? Então essa é a ideia. Eu vou marcar certinho aqui, medindo com a trena, com cuidado, para a gente tentar fazer bem certinho, né? E a gente já volta aí. Então galera, aqui a gente fez algumas coisinhas, né? A gente já fez essa chapa aqui, ó, que vai bem aqui, no caso para apoiar o final da nossa rosca, no nosso parafuso, né? Vocês podem ver que aqui tem uma pequena folga, ó. Eu queria tirar essa folga depois, mas eu não sei se eu vou achar alguma coisa que dê para colocar aqui, algum tubo, alguma coisa do tipo, né? Mas deste lado aqui a gente cortou, no caso, outra arruela, né? Nesse formato um pouco peculiar. Por que tá nesse formato aqui? Porque aqui tem vários pontos de solda, né, por dentro. Então tive que cortar assim. E aí ela tá se encaixando bem aqui, né? Deixa eu só passar por aqui, ó, por baixo. Ah, tá virado, por isso que não tá encaixando. Mas aí, ó, ela encaixa aqui por baixo. E aí a gente vai soldar bem por dentro. Essa é a ideia, né? Essa aqui não tem folga. Por quê? Por conta dos pontos de solda, da solda que a gente fez ali, ó.
Então a solda acaba sendo meio cônica e centralizando, né, nessa arruela que a gente cortou. Então agora a gente vai posicionar, né, a câmera aqui para soldar. Galera, aqui então foi dado os pontos aqui, né, nessa ponta, e os 2 pontos ali em cima, ó. Então aqui já tá firme. Vou retirar o eixo aqui agora, ó, pra gente poder soldar. Como tem uma folga ali, ele sai assim, ó. Essa é uma das grandes coisas que eu queria que tivesse na Morse, que ela fosse desmontável. Então até o momento tá dando certo, né. Então agora a gente vai precisar encher de solda, né, aqueles cantos ali, ó, por dentro para dar resistência. E aqui também, aqui ficou um espaço, vou deixar um espacinho já daqui, ó, que é para colocar bastante solda aqui por fora, né, fica mais fácil de soldar. Então a gente também tem que encher todos esses espaços aqui de solda. Isso aí vai dar um pouquinho de trabalho, gente, mas a resistência que isso vai ter é essencial. Então aqui também a gente também vai ter que encher de solda, mas aqui vai ter que ser pelo lado de dentro, então vai ser um pouco mais difícil, né? Então, pessoal, passou alguns dias, a gente estava fazendo esta solda aqui, no caso, né? E aqui do outro lado também, né? O que acontece? Aquele dia que a gente estava fazendo a gravação, né, o vizinho contratou alguém para cortar a grama dele e a pessoa acabou demorando umas 3 horas para cortar toda a grama. E aí, em vez de gravar com barulho, eu preferi não gravar, né? Depois desse dia choveu uns 2 dias encordoado aí e a gente não tinha onde gravar. Agora a gente tem aqui uma iluminação provisória que vai possibilitar a gente gravar em dias de chuva, gravar em dias que não estejam tão bons. A imagem não tá aquela beleza, vai ficar aquele granulado ali, vai ficar esse granulado aqui, mas é uma luz constante, então não vai piorar mais que isso. Então vamos gravar com essa luz mesmo,
para que a gente possa terminar esse projeto de uma vez. Bom, vamos às considerações de como a gente está aqui na evolução do projeto, né? A gente, como eu disse, a gente soldou essa arruela aqui, né? Ficou bem reforçada até a solda. Não dá para ver o quão boa a solda está, mas ela está bem resistente, e o que é importante aqui é que a solda esteja bem resistente. Aqui a gente também soldou uma arruela de reforço, né? Junto à cantoneira que estava aqui, que também ficou bem soldada e deu um ótimo reforço. Então a gente está bem avançado aqui no projeto da nossa mini Morsa, até enfim, né? Porque passou muitos dias que a gente não pôde trabalhar. O carrinho desliza muito bem aqui, né? Ele criou uma certa folga porque a solda ela puxou bastante, né? E acabou fechando um pouco essas duas cantoneiras. Então aqui está correndo muito bem, ó. E agora o que a gente tem que fazer, né? Aqui já está o eixo, tá no lugar dele certinho, né? Então agora a gente já precisa soldar as duas porcas aqui no carrinho, no caso. Outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer um upgrade nessa morsa, né? Os mordentes eles estão muito pequenininhos, a gente vai colocar essas duas chapas aqui. Eu aproveitei aquele dia que, né, o fulano lá tava cortando a grama para fazer essas duas chapas aqui, né? Então essas duas chapas aqui vai ser o nosso upgrade na morsa, que é para deixar ela com tamanho maior, para deixar ela mais grande, né? Como ela tá ficando muito bem interessante, muito bem feita, digamos assim, sem querer me engrandecer muito, mas enfim, tá ficando bom o serviço. Então a gente vai colocar ela aqui de reforço. Mas antes disso, já quero soldar esse carrinho aqui, ó. Que aí a gente já prende essas chapas aqui na própria morsa, né? A linha certinha já solda na própria morsa. Então, para fazer esse carrinho aqui, eu vou tentar mostrar aqui sem dar sombra, né? Aqui estão as chapas do carrinho aqui por baixo, né? Na frente a cantoneira, aqui embaixo a chapa de reforço que a gente soldou. E aqui estão as porcas, né? Elas estão um pouquinho afastadas daqui. Eu quero fazer com que essas porcas, né? Elas não sejam soldadas definitivamente no carrinho. Por quê? Se a gente deixar definitivamente, né? Deixar soldado fixo, a gente não vai conseguir desmontar o carrinho. E o meu objetivo é que a gente consiga desmontar totalmente. Então, para isso, a gente vai ter que usar uma união com parafuso e uma porca também. Só que, para a gente fazer essa união de uma forma interessante, a gente vai utilizar uma barrinha chata que a gente tem aqui de sucata para unir as duas porcas. Então, o que acontece? Então, a gente vai unir essas duas porcas aqui, ó, com essa chapinha aqui. Depois a gente vai soldar essa porquinha aqui, ó, nessa chapinha aqui, né? A gente pode tanto fazer um furo aqui quanto talvez um corte, alguma coisa assim, para deixar essa porca um pouquinho mais para baixo. E aí a gente vai virar, né, para a banda do carrinho, e a gente vai parafusar aqui por cima, daí no caso, né? Aqui por cima a gente pode tanto fazer um furinho aqui, quanto talvez colocar aqui mesmo, né? Alguma coisa pra gente parafusar aqui na chapa que vai estar esperando com a porca já. Então a gente só vai vir aqui de cima com o parafuso, né? Então galera, aqui a gente já cortou mais ou menos na porção que a gente precisava. Então agora essas porcas são galvanizadas, então ela é meio ruim de soldar. Eu acho que o interessante seria talvez dar uma lixada nela, mas vou tentar assim mesmo. Se não conseguir, aí eu dou uma lixada nela para conseguir soldar. Mas eu já vou posicionar aqui a câmera que a gente usa para gravar a solda, que aí já vamos dar um ponto aqui, tentar dar pontos do outro lado, e a gente tenta tirar aqui do nosso pino, do nosso eixo aqui, para soldar fora, né? Fica mais fácil.
Galera, é o seguinte, deixa eu mostrar aqui. A gente soldou aqui a peça. Vocês lembram que eu falei que eu ia soldar o galvanizado e tal? E eu não tava querendo lixar? Então, foi um sacrifício para soldar. O que acontece? Todo mundo fala que o galvanizado não pega solda, mas ele pega solda. Só que você tem que aquecer bem, tipo, o material. E aí a solda, ela expulsa, né, o galvanizado. Ele espirra, tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Isso aqui não é normal da solda, né, espirrar tanto assim. Isso aqui é porque existe o galvanizado, né, nessas duas porcas aqui. O que acontece? Soldei aqui, ficou uma solda meio grotesca e tal. Dá pra reforçar mais? Dá, mas eu vou deixar assim. Por quê? Porque não vai fazer tanta força assim. Pro nosso uso vai dar super certo assim já. Aqui tá o eixo, a gente, né, no caso eu passei um pouco de óleo e girei ele com a chave, porque ficou um pouquinho pesado, né? Depois de soldar, a solda ela esquenta, ela puxa um pouco o material e ficou um pouquinho pesado, mas agora tá entrando na mão já, ó. Outra coisa interessante, né? Para unir essas duas porcas, né? Sempre que vocês precisarem, porventura, unir duas polcas, façam sempre assim, ó, solde alguma coisa nas duas polcas. Se você soldar duas polcas juntas, a solda repuxa de um jeito que você não consegue nunca mais tirar, né? Você pode até tirar, mas você vai estragar a rosca. Então, sempre que vocês precisarem, porventura, soldar uma porca na outra, usem uma chapinha para fazer a união. E sempre dê os primeiros pontos nessas faces assim, ó. Se você der, por exemplo, aqui na ponta, ela já vai puxar de modo que vai abrir ou vai fechar. E aí já vai, tipo, desalinhar totalmente a rosca. Então, tem que soldar primeiro aqui, aqui, depois aqui e aqui, né? E aí depois você pode soldar aqui na frente. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, né? Vocês estão vendo que a porca aqui tá torta, né? Ó. O que acontece? A gente tava soldando, eu no caso, e pegou o eletrodo ali dentro, né? Uma hora pegou ali dentro e aí estragou um pouco da rosca, né? Encheu de solda ali. Aí eu fiz um corte mais ou menos nesse ângulo, ó. Aqui não dá pra ver muito bem, mas eu cortei um pouco assim, ó, né? Então aqui tá um corte meio pra dentro. Então a gente perdeu aqui, sei lá, 2 fios de rosca, talvez. Na parte de baixo, na parte de cima nem tanto. Na parte de cima talvez nenhum. Mas já é o suficiente esses fios de rosca que sobrou aqui. E essa outra porca aqui já vai dar muito... já vai dar super certo, né? Então, agora eu vou colocar tudo na morcinha pra gente ver aqui como vai ficar. Bom, aqui pelo lado de baixo, vocês podem ver que a chapinha fica pro lado de cima ali, ó, né? E aqui, do lado de cima, ela tá bem rente. Eu achei que não ia ficar tão rente assim, mas ela tá bem rente. Galera, é o seguinte, eu tava pensando aqui onde eu podia soldar essa porca aqui. Porque como aqui ficou muito próximo, né? Não tem como soldar diretamente aqui. Então eu teria que soldar essa porca ou aqui atrás, né? Ou aqui na frente, no caso. Na parte da frente ali da chapa, ó. Né? Pra eu conseguir desmontar teria que ser assim. Eu tava pensando bastante, eu vou colocar aqui na frente, né? Eu já vou dar um jeito de pontear ela aqui, né? O mais no centro possível. E já vou soldar aqui na frente. E aí o nosso carrinho vai estar quase pronto. Ontem a gente soldou essa porca aqui, ó, pra ser onde a gente vai prender, né, o nosso carrinho. A
gente vai prender com a porca para ficar desmontável, agora a gente precisa já fazer esta furação. Eu marquei aqui mais ou menos aonde vai dar o furo. Eu vou furar aqui tentando acertar, né? A gente não tem a broca bem na medida do parafuso, ela é um pouquinho menor, mas se a gente der uma esgarçada, como diz o ditado, vai dar certo. Então, vou tentar furar aqui bem na manha. Galera, a nossa broca dessa grande aqui tá meio mal amolada, né? Como a gente não tem a manha de afiar ainda, então vamos furar com a menorzinha antes, depois a gente passa a maior só pra alargar. Galera, isso aqui é importante a gente prestar atenção. Sempre quando você está furando metal, tenta filmar um pouco mais de cima pra ver aqui. O metal, ele quando chega no final, a broca tende a travar. Então no final você não pode colocar peso em cima da broca, né? Na hora que você vê que a broca tá começando a querer dar uma agarrada, você alivia o peso da broca para ela conseguir cortar sem travar. Porque se travar você pode quebrar a broca, né? Pode estragar a máquina. Então vamos... Aqui no final a gente vai bem devagarzinho, ó. E aí ele consegue tirar o metalzinho que fica por baixo, né? Que trava a broca. E pronto. Então, no final do furo é sempre importante cuidar, principalmente no metal, né? A madeira não tem importância, mas no metal isso aí é, como dizer, regra. Então vamos agora tentar largar o furo e ver se vamos conseguir furar agora. Galera, sempre que a gente faz isso com a broca, né? Tem que tomar cuidado, ainda mais com peças pequenas, porque a broca pode travar e essa peça pode girar toda, né? E ela girando toda vai acabar machucando a gente. Então vamos... Aqui o que acontece? A broca ela consegue alargar até um certo ponto fazendo isso. Outro ponto ela não vai conseguir, né? Porque você teria que deitar muito aqui, ela vai travar e não vai conseguir mais cortar. Então a gente vai usar uma lima aqui, um pouco de calma, a gente chega no mesmo resultado, né? Deixa eu tentar fazer uma posição que dê pra gravar aqui. Mas é só ele limando aqui por toda a volta dele que a gente vai conseguir, ó. Corta. Bom, aqui a gente já ajustou o nosso furo, vamos ver se deu certinho agora, né? É só questão de colocar com a chave, mas tá certo. Aqui, como a gente soldou aqui a porca, é normal que ela dê uma travada e fica algumas bolinhas de solda também por dentro. Mas aqui é só a gente colocar com a chave que vai dar certo. Agora a gente tem que cortar esse parafuso aqui na medida pra ficar só o parafuso mesmo, né? Porque na verdade isso aqui é uma barra de rosca. E aí a gente deixa na medida pra ficar com um parafuso mesmo, né? E teoricamente, se a gente tirar aqui, o carrinho já vai pra frente, né? E já vai pra trás. Só mostrar aqui. Ó, a gente girar aqui, ele já se movimenta. Só que senão a gente colocar também aqui depois, né, uma alavanca pra gente poder girar. Mas ele já tá funcionando, ó. Então, a gente vai ter que cortar agora na medida. Aqui eu vou aproveitar para cortar essa ponta que tem duas porcas aqui, vou deixar só uma, porque elas estão desencontradas, ó. Deixa eu só dar uma medida aqui para ver mais ou menos que tamanho que é necessário. Deixa eu pensar como é que eu posso medir. Aí vai dar certo, tá. Agora a gente risca. Então é só cortar desse tamanho aqui, né? Tá ótimo. Pronto. Provavelmente está bem quente.
Depois a gente dá um ajustado também no começo aqui da rosca, né? Que sempre estraga quando a gente corta. E vai dar certo aqui. Vamos deixar esfriando aqui. E tem outra coisa que eu quero fazer já. Como a gente vai ter que colocar uma alavanca aqui, que eu vou soldar duas palquinhas, né? E pelo furo delas eu vou passar a nossa alavanca, né? Então eu vou procurar duas palcas aqui na medida, algum ferro que a gente possa fazer de alavanca, e a gente já solda aqui na ponta. A gente já botou um vergalhão, né? A gente colocou um pouquinho de solda na ponta, né? Dava pra lixar e deixar bonitinho, mas a gente tá com poucos eletrodos aqui no momento, então a gente tá economizando, né? Depois a gente pode encher melhor aqui, passar um flap e vai ficar mais bonito. Aqui tá o nosso parafuso, né? Como é uma barra de rosca, a gente soldou aqui, né? E esses pontinhos aqui vai ser o suficiente. Então vamos prender aqui, já vamos ver se vai funcionar, né, gente? Bom, a gente já fez todo o sistema aqui, então já tá meio funcional, né? O único problema é que para voltar ele ainda tá... ele não tá voltando porque a gente não tem um apoio aqui na frente, né? Para ela voltar para trás. Então aqui mais tarde a gente pode fazer um apoio aqui, né? Pra quando a gente girar para voltar, ela voltar certinho. Mas agora a gente já vai colocar os nossos reforços aqui, ó. Vamos colocar eles alinhados aqui e a gente já prende na própria morsa aqui, ó. E aqui já tá bem preso, ó. A gente já deu um aperto mínimo aqui. E é o seguinte, aqui esses reforços a gente vai soldar. Como eles são só reforços que já vão estar apoiados aqui nessa cantoneira, né? Então a gente vai colocar só um pontinho aqui do lado, um pontinho aqui do outro. Aqui por trás também, só um pontinho aqui do lado, um pontinho aqui do outro. E depois a gente vai fazer uns reforços para o reforço. Aí sim a gente vai fazer bastante solda, a gente vai soldar bastante. Mas a primeiro momento vai só uns pontinhos aqui para já ficar firme, né? Então vou arrumar aqui a máquina de solda
e a câmera, já vamos dar esses pontinhos. Depois a gente já vai pensar como a gente vai reforçar todo esse acréscimo aqui de mordente, né, no caso. Então, galera, aqui a gente deu os pontos aqui, né? Já dá uma resistência. Como aqui é só para apoio, né? Agora a gente vai fazer todo um reforço, né? Aqui a gente vai ter essa chapa aqui, ó. Que a gente vai fazer 2 furos depois para prender, né? Onde a gente for prender a nossa morsa. Mas nessa chapa a gente já vai aproveitar e vai fazer um reforço aqui desta forma. Aliás, desta forma aqui, né? Você vai fazer uns cortes aqui em ângulo. Já vai colocar um aqui, né? Um de cada lado. E isso aqui já vai reforçar bem a parte de cima, né? Porque a parte de cima, como aqui tá só nessa cantoneira apoiada aqui, né? Se a gente apertar algo bem em cima aqui, vai entortar. Então a gente vai fazer esse reforço aqui. E no carrinho, a gente já vai fazer também um reforço no mesmo sentido, né? A gente pode tanto fazer aqui, quanto talvez fazer mais no meio, ou fazer só um aqui no meio, né? Que já vai dar um apoio legal aqui para essa parte da morsa. Então, eu vou soldar essa aqui primeiro. A gente já corta isso aqui na medida, já solda também, né? E aí a gente já vê como que a gente vai fazer o carrinho e também já finalizamos ela, certo?
Seguinte, galera, a gente fez esse reforcinho aqui. Depois a gente vai ter que cortar as pontas daqui, né? E passar um flap e reforçar um pouco a solda, né? Em alguns pontos, mas tá ficando bem bruta, né? Agora a gente vai fazer um reforço aqui no carrinho também, né? Nesse caso, da mesma forma que a gente fez aqui, ó, a gente colocou mais ou menos no lugar aqui, né? E a gente foi marcando mais ou menos aquilo que eu precisava tirar. Então, mais ou menos nesse ângulo aqui, ó, acabando em 0, né? E aqui cortando reto ali, acabando em 0 para cima também, ó. Então a gente vai fazer 2 peças dessa, vai soldar aqui também. E aí vai estar quase pronto. Daí a gente só vai partir para os acabamentos mesmo, né? Alguma solda ou outra que precisa reforçar, essas pontas que precisam cortar, precisa soldar aqui por cima, né? E aí vai ficar ótimo. Esse ponto de solda aqui, ó, como vocês estão vendo, eu deixei uma pequena abertura aqui embaixo, né? Porque a solda ela tende a puxar, né? Então quando a gente tirar esse ponto aqui, muito provavelmente aqui vai abrir um pouquinho em cima. Então eu já coloquei com o ponto aqui, que é para o ponto segurar qualquer movimentação, né, que for dar nessa solda. O ponto já vai segurar, já vai deixar estruturado dessa forma. Então é importante que embaixo, se ficar um vãozinho, não vai incomodar. Mas se a gente for prender uma coisa bem pequenininha, a gente prende só na parte de cima. Então o ponto vai ajudar nisso, certo? Então a gente vai fazer 2 peças aqui, vai tentar fazer o melhor possível e a gente já vai soldar aqui pra gente ver o resultado final logo, né? Então, galera, a gente fez a solda desses reforços aqui. E aí, o que falta a gente fazer agora? Que a gente vai ter que cortar em cima, ó, um pedacinho,
vai ter que fazer a solda aqui por cima. E a gente vai passar um disco de desbaste aqui, meio geral nela, né? Pra deixar ela mais ajeitadinha. E aí algumas soldas a gente vai ter que refazer um pouco. Tipo aqui, por exemplo, né? Se passar o disco de desbaste vai sair bastante. Então a gente vai ver o que precisa refazer. Vai refazer tudo, né? Vai dar atenção aos detalhes, aos cantinhos também. Pra gente já finalizar ela no caso, né? Depois a gente vai passar um restinho de um preto fosco que a gente tem ali. Pra deixar ela bonitinha. E aí a gente já vai ver o resultado final. Porque aqui ela tá toda craquelada, né? Tá toda cheia de bolinha de solda. Cheia desse pó que sai, né, da solda. Então vamos fazer isso, vamos ver já como ela vai ficar. Esse é o resultado da nossa morsa caseira. A gente passou aqui um spray preto fosco, né, pra ficar bonita no vídeo. Essa parte aqui, claro, vai desgastar, né, algumas outras partes vão desgastar a tinta, mas vai ajudar também a proteger esses pontos aqui pra não ficar cheio de ferrugem por dentro, né. E aí depois a gente vai passar um óleozinho nela e tudo mais. Algumas coisas que a gente fez que vocês provavelmente podem ter notado, aqui na frente era para sair o eixo, né? A gente botou aqui a chapa para tapar aqui, né? Caso a gente queira desmontar, a gente vai ter que tirar aqui depois. A gente fez uns furos aqui para prender, né? E a gente vai prender aqui agora para fazer um teste. A ideia é que não vai ficar fixa aqui, né? Ela vai ser algo que a gente vai levar para onde quiser, né? Até porque ela tem um bom peso para cortar algum material pequeno ou para esmerilhar, não vai precisar estar presa, mas a gente vai prender aqui para fazer um teste rápido, né? Vou colocar aqui só 2 parafusos mesmo para prender mais ou menos, para a gente testar. Bom, aqui ela já está funcionando, né? Daí para frente, tanto para trás, né? Aqui a gente consegue prender qualquer coisa. Então vamos colocar aqui um ferro para a gente torcer, né? Depois a gente testar aqui as funcionalidades dela. A gente sabe que a morsa ela tem várias funcionalidades, depende da criatividade da gente usar, né? Então a gente dá uma prendida aqui, né? Firmou, a gente pode fazer alguma curva no metal, né? Como vocês podem ver, não tem o que dizer, né? A morsa ela vai segurar bem, ela vai conseguir fazer alguma curva no metal, bater alguma chapa mais fina, né? Ela não é feita para você bater muito, mas eu creio que batendo pro lado de cá, né? No caso, o lado que fica apoiado aqui, esse lado acaba sendo mais forte, né? Que esse lado aqui que é o carrinho. Então você batendo para lá, você consegue dobrar alguma chapa mais fina. Alguma cantoneira, por exemplo, se você cortar aqui você consegue, né, dobrar. Então a principal funcionalidade dela aqui pra gente é segurar peças pra gente cortar, né? Todo mundo sabe que cortar peças pequenas pode ser um pouco perigoso, né? Se você não conseguir segurar corretamente. Então para cortar, para furar, para soldar também, a gente pode prender a garra na própria morsa, né? E a gente consegue soldar também nela, então vai ser essencial pra gente aqui. Bom, aqui a gente vai fazer um teste agora para entortar essa chapa aqui, né? Então vamos colocar ela aqui. É uma chapa meio grossa, é que aqui tem os furos, né, que dá menos resistência. Mas vamos fazer o teste aqui, batendo com a marreta, se a gente consegue entortar essa chapa.
Como eu disse antes, o interessante aqui é a gente bater para lá, né? Porque essa parte aqui fica toda apoiada e tem mais reforço. Então se a gente bater para cá, a gente pode acabar criando folgas no carrinho. Então vamos bater para lá, né? Que é o mais indicado. Como vocês podem ver, sem problema nenhum. Dá pra bater, sim. Eu achei até que podia ter ficado mais frágil, mas como essa chapa aqui tem o furo, claro, ela fica mais frágil, né? Mais fácil de dobrar. Mas tá muito bruta, realmente, tá aguentando bastante. Claro que a gente bate aqui, dá umas marcadas, né? Isso aqui é natural, porque é um metal mais mole, mas realmente dá pra fazer dobras. Dá pra fazer dobras bem perfeitinhas aqui pra você fazer uma cantoneira, alguma coisa do tipo. Então ficou boa essa funcionalidade também. Então galera, pra vocês verem algumas particularidades dela, né? A gente passou tinta aqui em tudo, né? Tentou passar o máximo aqui por dentro para proteger também. Depois a gente vai passar aqui um óleozinho no nosso eixo, que ficou como um fuso aqui. Essa parte aqui, para vocês verem como a gente fez, ó. Esse aqui é um vergalhão de construção. A gente deu uns pontos de solda aqui na ponta, né, para encher. Esse aqui é uma porquinha soldada aqui, né? Ficou tudo bem resistente, está funcionando muito bem. A gente vai fazer vários vídeos aí durante a nossa jornada de YouTube e vocês vão ver elas em outros vídeos aí, então vocês vão poder ver ela funcionando na prática. Mas ficou muito bruta, muito reforçada. Esse modo aqui de correr em cantoneira, ela é bem interessante, dá para utilizar para outras coisas, né? Já vi pessoa utilizando para fazer torninho caseiro, né, de usinagem. E eu achei interessante, eu quis empregar esse modo de corrediça aqui também na nossa mini Morsa, porque eu não vi ninguém fazendo isso no YouTube, então eu achei interessante. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário aí pra gente também. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou!